Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Natécia Garrido, a primeira booktuber do Maranhão, e você está no canal A Beletrista. Vem comigo? Bom, hoje eu trouxe um vídeo para vocês das minhas escolhas do Desafio Literário 2019 A Beletrista. Eu lancei esse desafio semana passada no Instagram. Então, se você escolher alguma obra relacionada a um desses itens que eu estou propondo, me marca, por favor, faz uma hashtag Desafio Literário 2019 A Beletrista lá no Instagram. Não me segue no Instagram? Olha aqui, ó. Me segue lá também para saber o que mais eu estou lendo, porque nem tudo que eu leio eu gravo vídeo, tá bom? Pro canal. Outra coisa, não tá inscrito no canal ainda? Por favor, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aqui seus comentários. Ei, também compartilha, viu? Pra ajudar a gente aqui, tá? Tá bom? Combinado? Bom, então vamos deixar de papo furado e vamos embora ver o que foi que eu escolhi pro meu desafio literário que eu mesma criei e eu mesma me embananei. Gente, como é difícil escolher, tá? Mas enfim, eu escolhi, na verdade, esse ano, eu propus esse ano 6 itens e mais um de bônus. No total, 7 itens. Vamos lá! Quem me segue no Instagram já deve estar sabendo, tem algumas pessoas que já estão participando do desafio, já me marcaram lá também. Já estão fazendo suas leituras, aproveitando que janeiro é mês de férias para muita gente, principalmente para nós, professores, e para muitos alunos, enfim. Então, já falei que chega de conversa fiada? Vamos lá, gente! Olha, o primeiro item, eu propus o seguinte, deixa eu ver aqui no meu planner, fazer uma pesca, que nem eu me lembro. Gente, tanta coisa na minha cabeça. O primeiro item é obra de um autor que faleceu em 2018. Não foram tantos autores assim que faleceram ano passado, tá? E aí eu aproveitei para pegar uma obra de um autor que eu só tinha lido um único romance na minha vida inteira e faz muitos anos atrás. E o autor é o Philip Roth. Tá? O Philip Roth é considerado um dos grandes autores norte-americanos da segunda metade do século XX. E assim, ele é muito celebrado e faleceu, né, ano passado, claro, de câncer. Eu escolhi, é uma obra que eu comprei ano passado e não tinha tido a oportunidade de ler. Então eu escolhi essa aqui quando ela era boa, tá? Segundo a sinopse deste romance, e esse romance ele foi publicado em 1967, tá? É situado numa cidade pequena do meio oeste americano, na década de 40. Esse romance mordaz tem como protagonista uma jovem furiosa e altamente moralista, para quem a bondade é uma doença terrível. Então vamos ver, né, como é que... Eu já conheço a escrita do Philip Roth, ele realmente é muito mordaz, ele é muito sarcástico. Então eu creio que vai ser uma obra instigante. Tá? Com certeza vai ter vídeo no canal sobre ela depois, tá bom? Vamos ao próximo, que eu não quero que esse vídeo fique muito longo. O segundo item do desafio é uma obra que foi adaptada para um filme muito famoso. E aí é que tá o negócio. Nossa, gente, tem tantos filmes famosos que foram adaptados de obras literárias fantásticas, mas eu fui... acho que quase ninguém vai descobrir qual foi a minha escolha aqui, tá? Eu escolhi uma obra que sempre me deu trabalho para ler, eu nunca terminei de ler, e toda vez que você para numa determinada parte, você vai ter que ler tudo de novo. Então eu escolhi um romance que é O Leopardo, de um autor italiano também do século XX, que é o Giuseppe de Lampedusa. Ele é considerado um dos grandes romances da literatura italiana, assim como da literatura mundial. Foi publicado póstumamente em 1958, alguns críticos apontam que foi publicado em 1959. É um romance histórico que tem como pano de fundo as guerras políticas, as grandes transformações sociais pelas quais a Itália passou no século XIX. Tá? E a Itália era um país na época que não era unificado politicamente falando. Então, a história ela vai narrar
sob o ponto de vista de um nobre, que é o Dom Fabrício, e como é que ele vai se comportar e como suas ideologias vão ser confrontadas durante esse período, né? Um período, como eu já falei, de grandes transformações sociais e políticas na Itália, porque ali existia muita fragmentação. Então você tinha basicamente cidades-estados controladas por príncipes, por duques, condes, né? Então vai haver também aqui uma análise entre duas camadas sociais, que são a nobreza e a burguesia, porque a burguesia ansiava pelo poder, né, também nessa época. Esse romance foi adaptado em 1963 para o cinema com direção do Luchino Visconti. É um filme belíssimo, com uma produção de arte igualmente bela, tá? E eu acho que se você não assistiu o filme, vale muito a pena. Então você vê, o romance foi publicado em 1958 e logo, quer dizer, poucos anos depois, né, por conta do sucesso que a obra fez, enfim, foi muito bem recebido pela crítica e também pelos leitores, foi logo transformado, né, em filme. O terceiro item foi o item que mais me deu trabalho para escolher, que foi o calhamaço. Escolher um calhamaço é escolher uma obra de mais de 500 páginas. Sim, claro, com certeza. Ano passado, meu calhamaço, todo mundo já deve lembrar que foi Villette, né, da autora inglesa Charlotte Brontë. E esse ano eu escolhi um autor brasileiro que é muito querido para mim e dispensa assim, grandes apresentações, porque me influenciou muito na minha história de leitora, tá? Que é o Monteiro Lobato. Eu não sei se todo mundo gosta de Monteiro Lobato, independente das suas questões assim ideológicas, ele foi, né, como eu já disse, um autor que me influenciou muito. Quem não lembra dos personagens no Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Então, assim, a literatura infantil dele é muito bacana. Só aqui essa obra inclui todos os contos, né? Então são os contos completos do Monteiro Lobato. Aqui são 620 páginas, tá? Então é um calhamaço mesmo e compreende as 4 coletâneas de contos que ele publicou. Quais são elas? Vou mostrar aqui para vocês. Urupês, de 1918, os contos de Cidades Mortas, de 1919, os contos de Negrinha, que ele publicou em 1920, mas eu já conheço Negrinha, já até fiz um trabalho com os meus alunos, né, da graduação. E O Macaco que se Fez Homem, que ele publicou em 1923. Então são 4 coletâneas de contos, tá, que compreendem esse período bem aí. Essa obra, ela é muito bonita, a edição dela, tá? Saiu pela editora Biblioteca Azul. Deixa eu ver aqui o ano da edição dela, mas eu creio que faz pouco tempo, né? Não faz muito tempo, né? 2014, tá? Então, e também contém apresentação, contém uma fortuna crítica aqui, contém fotos belíssimas, olha, tá? Que eu acredito que seja do interior de São Paulo, porque o Monteiro Lobato nasceu em Taubaté, enfim. Então eu vou ter muito prazer em ler. Fora que conto é um gênero que eu sou muito apaixonada, tá? Eu gosto muito de ler romances, mas eu sou extremamente apaixonada pelo gênero conto, porque é difícil você manter a técnica com histórias curtas. Então é sempre desafiador, eu acredito, para o escritor escrever contos. Então essa é a minha escolha do calhamaço de 2019. Eu espero que vocês, se vocês forem ler, né, junto comigo, vai ser bem interessante nós discutirmos essa obra ao longo desse ano, tá bom? O próximo item, tá, do nosso desafio literário é que você deve escolher uma obra recomendada por algum clube de leitura, tá? Não precisa ser o meu. Não me segue ainda, eu tenho lá, né, o Little Women Clube de Leitura, mas não precisa ser o meu clube de leitura. Inclusive eu fui atrás de outros, eu acompanho muitos clubes de leitura aí pelo Instagram, pela internet também. E eu sou muito fã do clube de leitura da Oprah Winfrey, que é uma apresentadora e uma grande influenciadora norte-americana. E ela tem um clube de leitura que é o Oprah's Book Club. E eu já, assim, quando a obra foi lançada no passado, eu fiquei assim com muita vontade de ler. E foi escolhido pelo Clube de Leitura da Oprah em dezembro de 2018, né? Ela recomendou para os seus leitores e seguidores, né, essa obra, que é
a biografia da ex-primeira-dama dos Estados Unidos, a Michelle Obama, Minha História, que em inglês o título é Becoming. Então essa é uma obra que acabou, né, de ser publicada. Aqui no Brasil saiu pela editora Objetiva. É quase um calhamaço, porque tem quase 400 páginas, tá? Se não me engano. E, na verdade, não, tem 438 páginas, né? Eu acredito que as histórias de grandes mulheres servem para nos inspirar. Então foi por isso que eu fiz a escolha, tá, desta obra. O próximo item do desafio literário é que você escolha uma obra que ganhou, uma obra de ficção, claro, né, que ganhou o Prêmio Jabuti. O Prêmio Jabuti é um prêmio literário brasileiro que começou em 1959, e eu acabei escolhendo uma obra do Jorge Amado, que é A Descoberta da América pelos Turcos. Essa obra, esse romance, ganhou o Prêmio Jabuti em 1995. E aqui vai uma curiosidade. Eu acabei de dizer para vocês que o Jabuti foi criado em 1959. E adivinha quem ganhou o primeiro Prêmio Jabuti? Isso, o próprio Jorge Amado. Só que a obra, né, que ganhou, né, que foi contemplada pelo prêmio, foi Gabriela Cravo e Canela. Então aí também fica a outra dica, se você quiser ou tiver em dúvida, né, para escolher uma obra aí que ganhou o Prêmio Jabuti, tá? Acho que Jorge Amado vale muito a pena ser lido. Se você nunca leu, tá aí uma boa oportunidade, tá certo? Imagina, um autor que ganhou 2 vezes, né, o Prêmio Jabuti. Enfim, ele é altamente celebrado. Eu acho também que Jorge Amado dispensa apresentações, um cara altamente traduzido, reconhecido inclusive internacionalmente, né, pertenceu à Academia Brasileira de Letras, foi perseguido de várias formas por suas questões políticas, mas enfim, tá tudo aí para nós lermos, né, sobre suas obras, né, sobre o que ele publicou, tá bom? Esse romance me chamou muita atenção pelo título, então com certeza depois vai ter vídeo aqui no canal, tá certo? Bom, o último item, né, é uma obra de ficção da literatura japonesa. Eu tinha feito uma promessa no passado que em 2019 eu ia inserir mais leituras dessa literatura que eu tenho muito pouco contato e que tem muito pouco repertório, tá? E aí eu acabei escolhendo um romance chamado Kyoto, do autor japonês Yasunari Kawabata. E o que me chamou a atenção é que ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, tá, em 1968. Então vamos ver, né, do que trata esse romance. Esse romance foi publicado entre 1961 e 1962, no formato de folhetim, e conta a história, segundo aqui a sinopse, né, narra a história de Chieko, a filha adotiva de um comerciante de kimonos que assiste ao processo de falência da loja paterna, assim como ao de outros comércios tradicionais de Kyoto, em razão da ocidentalização do Oriente no pós-guerra. Muito interessante, eu me interesso muito por esses temas, esses choques assim culturais, então eu acredito que vai ser uma grande leitura. Como não é um romance assim tão conhecido, também estou pensando em fazer um vídeo no canal aí ao longo do ano, em algum momento, para trazer para vocês as minhas impressões, certo? O último item do Desafio Literário 2019 Beletrista não é bem um item, eu coloquei como um bônus, né, que é para você escolher uma obra de ficção ou de não ficção da literatura maranhense, certo? E eu escolhi, né, Garré, Traficante de Escravos, a história esquecida da família Garré na Amazônia. É uma obra de não ficção do Gairo Garreto, que é o autor, e que também pertence a essa família, porque ele, na verdade, aqui vai fazer uma pesquisa bem ampla, tá? Com base em muitos documentos históricos que ele frequentou em bibliotecas de 3 países, que foi no Brasil, em Portugal e na Espanha, tá? Tudo isso para traçar a história da sua própria família. Então é uma biografia. E aqui ele vai analisar a trajetória de Antônio Bernardo Garré, né, que deixou a Ilha dos Açores e veio para cá, para São Luís do Maranhão, onde ele vai acabar se dedicando ao comércio de escravos. Ele vai ser um traficante de escravos ali em fins do século XVIII. E de lá para cá a gente vai ver como é que a sua descendência vai acabar se comportando e vai se misturando com muitos fatos históricos importantes, né, do Brasil e também de Portugal.
tá certo? Eu fiquei muito interessada, como vocês podem ver, já tem algumas marcações, eu já estou lendo, tá? Eu tô gostando demais. Por quê? Porque a gente aprende muito sobre essas questões, não que eu já não tivesse lido antes, tá? Mas sobre as questões sobre a escravidão e sobre como era o comércio, como acontecia também aqui em São Luís, né? Enfim, como é que se dava toda essa questão do comércio e da exploração. E também o que é interessante aqui, que é o mote desta obra, né, do Gairo Garreto, é que ele cresceu escutando as histórias do seu avô, então ele se interessou pela veracidade dessas histórias e resolveu pesquisá-las. Então foi isso que motivou ele a tentar traçar esta biografia familiar. Então eu tô gostando muito da leitura, tô aprendendo bastante também e provavelmente também vai ter vídeo no canal falando sobre isso, porque a gente precisa valorizar os nossos autores maranhenses. É o meu meia-culpa que eu tô fazendo, que faz assim, eu faço pouco vídeo sobre literatura maranhense e vamos ver se isso muda esse ano. Tá bom? Bom, essas foram as minhas escolhas do Desafio Literário 2019 A Beletrista, tá bom? Beijos e até a próxima!